noite, irmãos. Hoje eu estou usando esse espaço aqui com muito temor e tremor. E para mim é um privilégio e uma grande responsabilidade me dirigir aos irmãos, me dirigir à família da fé, me dirigir àquelas pessoas que estão buscando conhecer mais do Senhor Jesus. Eu tenho hoje para vocês uma mensagem de fé, de amor e de esperança. Creio que essa palavra é vinda do trono de Deus e é uma palavra que vai abençoar a tua vida. Quero te pedir então que você compartilhe com os teus amigos, parentes, para que assim como você, eles também sejam abençoados. Compartilhe, curta e fique conosco até o fim. Amém? O nosso tema de reflexão hoje é das trevas para a luz, redenção e transporte. Mas antes de lermos o texto base, nós precisamos examinar as primeiras palavras do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, quando iniciou seu ministério, ele iniciou com essas palavras: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Na verdade, o reino dos céus e a sua justiça é a única mensagem que o Senhor Jesus tinha. Tudo que ele falava era concernente ao reino dos céus e à sua justiça. Então, irmãos, fica claro que a missão do Senhor Jesus era trazer a nós o reino de Deus. E por isso que ele veio trazer esse reino, nós podemos entender que nós vivemos num lugar onde não existe apenas o reino de Deus. Aqui na terra existe também um outro reino. O Senhor Jesus veio sim trazer o reino dos céus. A revelação então, irmãos, é que existem dois reinos espirituais. E nós sabemos que eles são reinos opostos. Queria saber se você já tinha essa revelação, se você já sabe que existem dois reinos opostos aqui na terra. Você já sabia disso? Pois bem, agora eu pergunto, em qual dos dois reinos você vive? Jesus veio trazer o reino dos céus. E ele disse, na sua primeira palavra, arrependei-vos. E esse arrependimento consiste justamente no fato de que o reino do Pai, do nosso Criador, foi desprezado. Fomos criados para ser representante do reino divino, mas, infelizmente, desprezamos essa tarefa, desprezamos o próprio Pai, desprezamos essa missão que Ele nos deu. Então, eu quero compartilhar com vocês a palavra de Colossenses. Na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 12, tem uma revelação tremenda do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, Colossenses capítulo 1, versículo 12. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança do santo no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Amém. Amados, essa palavra, ela nos revela algo tremendo, que Paulo foi inspirado a falar aos Colossenses.
Deus considerou os colossenses dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. E Deus resgatou os colossenses do domínio das trevas e os transportou para o reino da luz do seu Filho amado. Então, irmãos, precisamos entender que alguma coisa aconteceu em Colossos, algo tremendo, para que Deus fizesse essa obra. Deus achou eles dignos. No versículo 4 do capítulo 1, nós temos um pouco do que houve em Colossos. Diz assim a palavra do Senhor: temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhe está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Vejam, irmãos, que Deus encontrou no povo de Colossos a fé em Cristo Jesus. Deus encontrou também o amor por todos os santos. E ainda, Deus encontrou a esperança no coração dos crentes de Colossos. Que tremendo isso! Que tremendo! Que Deus possa encontrar no teu coração nessa noite essa mesma fé, esse mesmo amor pelos santos e também essa esperança do porvir. Essa é a minha oração. Esse texto também revela que em Jesus Cristo nós temos a redenção, o perdão dos nossos pecados. Também revela aquilo que o Pai deseja para todos nós, para todos os discípulos do Senhor Jesus. Deus deseja que Jesus Cristo, o seu Filho primogênito, seja então o Filho primogênito. Ele deseja, na verdade, ter uma família, onde Jesus seja o Filho primogênito. Deus deseja mais filhos, ou seja, Ele deseja você na família dele. Esta é uma excelente notícia. Deus deseja você na sua família, na família divina. A pergunta que o Espírito Santo faz para você hoje: você deseja realmente ser filho do Deus Altíssimo? Esse plano do Senhor, ele foi demonstrado nos Colossenses em 3 etapas. Primeiro, o perdão. Depois, o resgate do domínio das trevas. E por fim, o transporte para o reino do seu Filho amado. Tudo isso o Senhor fez. Talvez você tenha pensado: eu já tenho tudo isso, sou um bom homem, pago meus impostos, vou à igreja. Talvez você pense que Deus já te resgatou, mas tenha cuidado. Leia a carta de Colossenses e perceba que Deus resgatou aqueles que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. A reflexão que nós podemos fazer é: por quê? Por que essa ação divina foi necessária? E a resposta é: porque Adão, o primeiro homem, pecou. O pecado de Adão fez com que toda a humanidade perdesse o contato com o Pai. O homem perdeu o relacionamento com o Pai, perdeu a autoridade que ele tinha perante a criação, perdeu o domínio, enfim, perdeu a condição de representar o governo de Deus. E por que isso, irmãos? Porque existe um princípio espiritual. Deus é a fonte de todas as coisas. Ele é a fonte de autoridade. Toda a autoridade que existe na terra foi transferida por Ele.
Deus também é a fonte da vida e Ele está nos céus. Quem não tem contato diário com os céus, quem não tem contato diário com o Criador, certamente morre. Eu gostaria de ilustrar essa necessidade de contato diário com o céu. Algo que aconteceu há pouco tempo no Chile. No ano de 2010, no Chile, houve um desmoronamento e 33 mineiros ficaram presos e incomunicáveis a 700 metros de profundidade. A mina onde eles estavam desmoronou e, com isso, eles perderam o contato com o alto e, soterrados nessa mina, eles certamente morreriam. Estavam esses mineiros num lugar de trevas. Estavam esses mineiros sem condição de se comunicar com o alto. Então, essa é uma ilustração para nós. Existe um lugar de trevas. E esse lugar de trevas é um lugar onde nós não temos o contato com o alto. Talvez você não seja mineiro e você nunca entrou numa mina, mas no lugar que você está, você nunca tenha invocado o nome do Senhor, nunca tenha buscado o Altíssimo, o Criador e sustentador da vida. A fonte de vida nunca foi tocada por você, porque você nunca tentou acessá-la. Talvez você seja como um desses mineiros soterrados. Você se sinta soterrado. Você se sinta pressionado pelas circunstâncias. Tantas coisas acontecendo. Você certamente, nessa circunstância, você percebe que você não está no jardim do Éden, como estava o primeiro casal. Então a pergunta que o Espírito Santo faz para você hoje: você tem contato diário com o Criador? Tem tido contato diário com o Criador, a fonte de vida? Saiba que o Pai, o Criador, a fonte de vida, enviou Jesus para que você receba o perdão, para que você receba o resgate do domínio das trevas e para que você seja transportado para o reino do seu Filho amado. Assim como Ele fez com os Colossenses, Deus deseja fazer com você. Existe um princípio que diz: Deus se revela pelas coisas que Ele criou. O natural, o mundo natural revela o mundo espiritual. Assim, a salvação pode ser comparado a um processo de gestação de um filho. Precisamos desse novo nascimento, um nascimento espiritual. Jesus, ele um dia recebeu uma visita, a visita de um homem religioso. Esse homem, ele conhecia a palavra, mas era um religioso. Talvez você conheça a palavra de Deus, mas não na profundidade que precisa para nascer de novo. E Jesus disse a esse religioso: necessário vos é nascer de novo. Quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Jesus estava explicando o novo nascimento, que é espiritual. Então, irmãos, o Filho de Deus nasce de novo, sendo gerado pela ação salvadora da Palavra de Deus e do Espírito Santo. Você quer fazer parte da família de Deus? Bem, você precisa nascer de novo. Nascer da Palavra e nascer da ação do Espírito. E é realmente um processo de gestação, uma gestação espiritual.
um novo nascimento, uma nova vida, onde você recebe uma nova identidade. Você é gerado no mundo espiritual como filho de Deus. E o seu nome é escrito no livro da vida, pelo sangue do Senhor Jesus. Então hoje, nós temos uma decisão a tomar. Você sabe hoje que existe um mundo das trevas e também sabe que Jesus veio trazer o reino da luz. Então, qual vai ser a tua decisão? Qual será a tua decisão? Preciso te advertir. Existe necessidade sim de tomar uma decisão firme, sincera, a respeito da tua relação com a palavra de Deus, a tua relação com o Senhor Jesus. Nós temos que optar, irmãos, se nós vamos viver para o reino, no reino de Deus e para o reino, ou se nós vamos viver no reino das trevas. No Evangelho de João, capítulo 3, nós temos uma revelação bastante contundente a respeito dessa situação. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então, nós precisamos entender, precisamos do novo nascimento. Nós precisamos entender que o Senhor Jesus veio ao mundo trazer o reino do Senhor. Ele veio trazer algo que havia sido perdido pelo primeiro casal. Adão escolheu no Éden ser Deus da sua própria vida. Ele deixou de lado a missão que Deus havia dado a ele e decidiu que não iria edificar o reino de Deus, não iria representar o reino de Deus. Adão decidiu edificar seu próprio reino, o reino dos homens. Então, assim como Adão decidiu como nosso primeiro pai, primeiro representante, essa má decisão passou a todos nós, porque foi uma insubmissão ao Criador. Essa insubmissão foi um pecado extremo. E Deus, então, puniu o homem, tirando o homem do jardim do Éden. Se hoje nós estamos nessa condição de vida, tendo que lutar contra a doença, tendo que lutar contra a enfermidade, tudo isso aconteceu porque o homem desprezou o reino de Deus. O primeiro homem desprezou, perdeu a condição de ser representante de Deus. Optou por edificar um reino na sua própria força. E perdeu com isso a possibilidade de se comunicar com o Pai. Hoje, a maior parte dos seres humanos não tem o Espírito Santo de Deus. Não consegue se comunicar com o Pai. Não nasceram de novo e vivem no reino das trevas. Vivem em circunstâncias que Deus não preparou. O que Deus deseja é que nós todos possamos receber a salvação que há em Cristo Jesus.
O que Deus deseja é que nós tomemos uma decisão de sermos representante do seu reino, de viver no reino da luz e não no reino das trevas. A palavra revela em João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eu quero orar com você que compreendeu a mensagem. Assim como os colossenses compreenderam a mensagem da graça, a mensagem da verdade, creio que você também compreendeu a necessidade de fazer um concerto com Deus, de se arrepender dos seus pecados. Jesus iniciou a pregação dizendo: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. E é isso então que nós precisamos fazer hoje. Eu quero convidar você a orar. Você que compreendeu a tua condição de pecador, a tua condição de estar longe da vida eterna, longe do Pai. Você que entendeu que não faz parte da família divina por causa do pecado. O maior pecado é o pecado da insubmissão. Você querer edificar o reino na força do teu braço, viver a tua vida independente do Criador, sendo Deus da tua própria vida. Por isso eu quero convidar você a orar nesse momento. Você que compreendeu, você que quer entregar a tua vida ao Senhor Jesus. Então, eu quero convidar você a orar. Vamos orar comigo. Amém? Ore assim: Senhor, eu reconheço agora que não estou vivendo no reino dos céus. Eu estou, ao contrário, vivendo num reino onde o Senhor não deseja. A tua vontade para mim, ó Pai, é que eu entregue a minha vida para edificar o teu reino. A tua vontade é que eu tenha intimidade contigo. O Senhor enviou Jesus para mim e eu quero receber tudo que o Senhor enviou, tudo que Jesus conquistou para mim aqui na terra. Eu quero me arrepender de ter ficado longe de Ti esse tempo todo. Quero fazer um concerto contigo, pedir, ó Deus, perdoa os meus pecados e me ajuda a viver uma vida que Te agrade. Dá ordens a Teus anjos a meu respeito, para que o meu nome seja escrito no livro da vida. Eu quero sim ser um representante do Teu reino. Preciso compreender a Tua palavra. Preciso da presença do Teu Espírito Santo. Por isso eu Te peço, me abençoa. Me dá agora o perdão dos meus pecados. Me transporta para o reino da maravilhosa luz de Jesus. Eu preciso de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Se você fez essa oração com sinceridade, talvez não tenha feito com as mesmas palavras, mas se foi encontrado sinceridade no teu coração, eu tenho certeza que o Criador ouviu e o Pai está agora resgatando você para uma vida significativa, uma vida de propósito, uma vida onde você vai poder acessar os recursos celestiais. Você vai ter os anjos do Senhor ao teu lado. Você vai ter significado e propósito na tua vida. Eu creio que você, a partir de hoje, nasceu de novo. E você, então, poderá conviver com o Pai, como um filho convive com o seu pai, com um relacionamento próximo. Porque Jesus veio trazer isso.
Jesus veio trazer o reino. Jesus veio trazer o resgate da tua vida. A tua família não precisa ser destruída. A tua vida não precisa ser destruída. Você pode em Jesus Cristo encontrar uma nova vida. E esse é o desejo do Pai. Procure, a partir de agora, estudar a palavra de Deus, compreendendo que na palavra de Deus você tem a salvação e que o Espírito Santo deseja habitar em você. Essa é a nossa oração e nós da Igreja Batista de Santa Maria estamos à disposição de você. Se você fez essa oração de entrega, se você deseja realmente ser discípulo de Jesus, você deseja edificar o reino, abandonar as trevas e viver na luz, então, nós somos teus parceiros. Entre em contato conosco, deixe tua mensagem aí mesmo no YouTube e nós procuraremos orar por ti. Faça também contato conosco, vai ser divulgado os nossos telefones. Nós queremos orar por você. Em nome de Jesus. Eu agradeço então por esse privilégio de entrar na casa de vocês. Que o Senhor Jesus abençoe grandemente a tua vida, com graça, com paz e com misericórdia.